Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou falar para vocês bem rapidamente como é que funciona um eletrocardiograma. Então, eletrocardiograma, eu acho que todos vocês já ouviram falar, né? É um exame aí que ele geralmente é feito para detectar se a pessoa tem algum problema, né, na sua frequência, nos seus batimentos cardíacos. E hoje a gente vai ver qual é a relação do eletrocardiograma com o ciclo cardíaco que a gente vem falando até agora. Então, primeiro, né, essa imagem aqui ela mostra a geração espontânea do potencial de ação lá no nódo sinoatrial no coração. O potencial de ação endógeno que é gerado no nódo sinoatrial ele se propaga através de fibras condutoras especializadas pelo coração, e é essa propagação desse potencial de ação que vai gerar aí a contração de átrios e ventrículos, e essas voltagens elas vão ser detectadas, nessa alteração de voltagem ela vai ser detectada no eletrocardiograma. E aí o eletrocardiograma ele retorna para a gente aqui ondas parecidas com essas aqui da animação. Então vejam que para cada onda da animação tem uma propagação do potencial de ação correspondente aqui no coração. E a gente vai ver, a partir de agora, justamente essa relação entre o eletrocardiograma e o ciclo cardíaco. Então, aqui está um eletrocardiograma típico, né? E aí a gente pode ver que está marcado aqui, né? Geralmente isso não vem marcado nos exames, mas aqui está marcado para vocês os tipos de onda no nosso eletrocardiograma. Então, o eletrocardiograma ele tem ondas do tipo P, QRS e T. E essas ondas se repetem ao longo de todo o exame. Aí você vê que quando você pega o eletrocardiograma, vê um papel lá com essas ondas repetidas diversas vezes. Então, vamos ver o que é cada uma dessas ondas. A onda P, ela é gerada quando há despolarização dos átrios, seguida aí da contração do átrio. Então, lá no nosso ciclo cardíaco, a onda P equivale à contração atrial. A onda QRS é despolarização do ventrículo, seguido aí então da contração ventricular, né? Ou seja, início da sístole ventricular. Então, essa onda QRS lá no nosso ciclo cardíaco equivale à sístole ventricular. Já a onda T, ela vai ser a repolarização dos ventrículos. E ela vai acontecer geralmente de 0,25 a 0,35 segundos depois da onda QRS, que é a nossa despolarização. E aí percebam uma coisa, não tem despolarização do átrio, né? Sendo repolarização do átrio sendo registrada, né? Despolarização do átrio é o P, mas a repolarização não é registrada. Isso acontece porque a onda de repolarização do átrio, ela está aqui por trás de quando acontece o complexo QRS, mas ela é uma alteração de voltagem menor, então os aparelhos não detectam, né? Já que ocorre ao mesmo tempo que a despolarização dos ventrículos, que é uma alteração maior de voltagem. Então, aqui está uma imagem de como é que tipicamente é um eletrocardiograma de forma bem simplificada, né? Então, a gente vai ter eletrodos ligados aí à região externa do paciente, né? Do tórax aqui no peitoral. E aí a gente vai ter, né, as ondas de voltagem que estão sendo propagadas pelo coração sendo percebidas por esses eletrodos. E aí o que esses eletrodos percebem é a diferença de voltagem aqui entre o ponto A e o ponto B. E aí essa diferença de voltagem ela corresponde geralmente a uma onda P, QRS ou onda T. Então aqui, ó, só para a gente ter bem marcadinho, onda QRS está aqui na despolarização dos ventrículos, quando a gente olha para o potencial de ação, e aí ocorre um platô aqui no nosso potencial de ação cardíaco e logo após a repolarização que está aqui na onda T. A gente vai ver direitinho essas fases do potencial de ação cardíaco nos próximos vídeos que vão tratar sobre a bioeletrogênese. Mas por enquanto, basta vocês saberem que a onda QRS é a despolarização do ventrículo e a onda T é a repolarização do ventrículo. E aí a gente tem que começar a olhar para os intervalos entre essas ondas. Então, por exemplo, a gente tem um intervalo entre P e o início da onda QRS. Esse intervalo entre P e o início da onda QRS, ele é o período entre o começo da estimulação dos átrios e o começo da estimulação dos ventrículos. Então, nesse período aqui, o átrio está, né, se contraindo e o sangue está entrando nos nossos ventrículos.
O intervalo entre o final, né, dessa onda QRS e a onda T é o tempo em que o ventrículo passa se contraindo. Então, que é esse intervalo que a gente chama de QT, esse é o tempo em que o ventrículo passa se contraindo. Então, o ventrículo está em contração, ele sofreu despolarização, ele vai ficar contraindo até sofrer a sua repolarização. Então, em relação, né, aí entre ciclo cardíaco e eletrocardiograma, eu falei lá nos vídeos de ciclo cardíaco, né, principalmente quando falei de aves e mamíferos, sobre o batimento cardíaco, né, a frequência cardíaca e sua relação com o ciclo cardíaco. Que cada batimento cardíaco é uma volta lá no nosso ciclo cardíaco. Então, se você tem uma relação entre ciclo cardíaco e eletrocardiograma, você consegue, portanto, aferir a frequência cardíaca através de um eletrocardiograma. Para isso, né, você vai pegar e vai contar aqui, né? Aqui seria um ciclo cardíaco, aqui seria o outro. E aí, geralmente, os papéis, né, quando vem o resultado desse exame, tem uns quadradinhos assim e tem a escala, né? Então, você consegue contar, né, um intervalo de tempo entre dois batimentos cardíacos. O inverso desse intervalo de tempo entre dois batimentos cardíacos é lá, sucessivos, né? É lá a nossa frequência cardíaca. Então, fica fácil assim de aferir, né, o tempo entre um batimento e outro como frequência cardíaca. Então, o eletrocardiograma, ele é uma ferramenta importantíssima, né, quando a gente fala aí de exames relacionados ao nosso coração. Bom, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham curtido aí esse pequeno vídeo relacionando o eletrocardiograma com o ciclo cardíaco. E aí, nos próximos vídeos, a gente vai falar sobre o controle dos batimentos cardíacos e sobre a bioeletrogênese. Então, até mais. Espero que vocês estejam curtindo os vídeos. Se tiverem dúvida, podem me enviar e-mail que eu respondo as dúvidas de vocês. Até a próxima.